Boa tarde, boa tarde. Que prazer estar com vocês. Mais uma quarta-feira, pedindo licença para almoçar com você neste dia 17 de novembro. Como é que vocês estão? Saulo, boa tarde, Saulo. Hoje recebi a visita de uma grande pequena borboleta, que normalmente ela costuma andar aí no jardim da sua casa, Saulo. Boa tarde, Paulo, Dr. Valdomiro, Dr. Márcio. Boa tarde a todos. E hoje nós vamos falar sobre ozonioterapia no tratamento de feridas. Olha os convites, minha gente, meio-dia. Dr. Márcio Coelho me convidando para comer bode. Vamos comer bode, Dr. Márcio, com certeza. Próximo mês eu vou estar com o Dr. Márcio na pós-graduação. Vamos marcar um dia para comer bode. No tratamento de feridas. Deixa eu fixar aqui. Isso. Doutora Gláucia, Arla, Everton. Ó, Paulo colocando que Nádia está aqui hoje. Ótimo. Cuide dessa moça, puxa aí na orelha dela. Então, vamos falar um pouquinho sobre a ozonioterapia no tratamento de lesões, né? E aí eu gostaria que vocês, nesse momento, encaminhassem essa live, cada um que está aqui, encaminha essa live para 5 pessoas, tá? Para que a gente possa discutir um pouquinho sobre isso. Encaminhe para 5 profissionais. Dr. Márcio, convide 5 colegas nossos para estar conosco partilhando sobre ozonioterapia no tratamento de feridas, tá? Vamos lá. Encaminha para 5 pessoas e vamos partilhar. O ozônio é um tratamento incrível e ele tem diversos tipos de utilização, diversos tipos de atuação. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o ozônio no tratamento de feridas, tá? Então, vamos convidar pessoas de valor para discutir um pouquinho sobre essa molécula incrível. Quando a gente fala em ferida, a gente pensa em dor, né? Olha, meu coração está ferido, eu terminei o meu namoro. Nós, enquanto adolescentes, né, usamos muito esse termo. O meu coração está sofrendo, o meu coração está ferido. Não é verdade? Quando nós usamos esse termo, nós remetemos à dor que a pessoa está sentindo pelo término do relacionamento. Não é? Então, todas as vezes que eu tenho um paciente com ferida, independente da lesão, ele está relacionado à dor da lesão naquele momento. Aquela dor que muitas vezes chega na alma. O paciente com ferida é um paciente que... Oi, doutora Marcela e doutor Paulo aqui falando, convidando a gente para comer um peixe, minha gente. Tá vendo que coisa boa? Estou entrando na casa de doutor Paulo hoje para comer um peixe com ele, feito pela sogra. Não tem melhor. A sogra dele cozinha muito bem. Então, quando nós discutimos sobre o tratamento de lesões, eu estou tratando com um paciente que sente dor. Ele é um paciente que aquela dor daquela lesão não dói só nele, dói naquela mãe que vê o filho acamado por conta de uma ferida, né? Dói naquela mulher que não pode fazer muita coisa para ajudar. Dói naquela filha que vê o seu pai sofrendo com aquela lesão. Então, todas as vezes que a gente vê um paciente portador de lesão, ele tem a sua história. E nessa história tem toda uma família por trás dela. Nessa história não é só um pé diabético, não é só uma ferida, é um paciente e é a sua história. E nessa lesão e nesse tratamento a lesões, nós temos o paciente, independente da lesão, né?
nós temos a ozonioterapia. Doutora Marcela coloca aqui dores generalizadas, internas e externas, dores físicas e dores emocionais. Exatamente, doutora Marcela. As lesões, muitas vezes, elas são causadas ou são mantidas por uma origem emocional. E é muito importante a gente conseguir fazer esse link, fazer esse feed, tá? E aí entra a ozonioterapia. O que é o ozônio? O ozônio nada mais é que uma molécula, né, de 3 átomos de oxigênio. No oxigênio medicinal, como nós falamos, como nós utilizamos, aquele oxigênio que quando a gente chega na unidade hospitalar com alguma dispneia, com alguma falta de ar, que foi muito falado e muito utilizado agora na pandemia, que nós precisamos dele para respirar. Então, o oxigênio são 2 moléculas de oxigênio juntas. Aí nós temos o oxigênio medicinal, é o ar que nós respiramos. Então, o que é o ozônio? Eu coloco mais um átomo de oxigênio e aí eu tenho uma molécula triatômica, uma molécula com 3 átomos de oxigênio. Imaginem, se eu preciso do oxigênio para respirar e eu coloco mais um oxigênio, eu só vou ter benefícios, né? Então o ozônio, ele é incrível. Eu costumo dizer assim, ozônio é vida. E nós estamos aqui para trazer vida, né? Quando nós tratamos um paciente com lesão com ozonioterapia, nós devolvemos qualidade de vida. Tem alguns tratamentos, como a hiperbárica, por exemplo, que é quando o paciente ele é colocado dentro de uma câmara. Além de enfermeira, professora de química, meu colega Shirley Gutenberg, que prazer ter você aqui. Pois é, Shirley, paguei minha faculdade dando aula de química e biologia, né? Então a gente entende de tudo um pouquinho. Quando nós colocamos um paciente, como eu estava falando, na hiperbárica, a hiperbárica nós temos uma câmara, né? E essa câmara nós temos uma concentração de oxigênio medicinal aumentada. Então, se induz aquela lesão a ter uma concentração maior de oxigênio na lesão. Melhora a circulação, melhora a lesão. Imaginem na ozonioterapia, né? O ozônio, que é esse gás que tem 3 átomos de oxigênio, esses 3 átomos vão levar uma melhor oxigenação no local, né? Quando o ozônio ele reage, ele transforma-se em ozonídeo. Tem uma separação, e aí nós vamos ter oxigênio e uma outra molécula de oxigênio que fica lá solta, que é chamada de ozonídeo. Esse ozonídeo, ele faz um processo de desinflamação. E aí o ozônio, ele vai agir de acordo com a concentração que o profissional que está executando o trabalho vai fazer, que o profissional que está executando o trabalho vai entregar ao seu paciente. Então ele pode ser fungicida, bactericida, bacteriostático, virucida, por isso foi tão utilizado no tratamento de Covid, né? Porque o ozônio ele também tem um poder virucida e ele vai levar cicatrização para a lesão. Como? Se ele oferta uma quantidade maior de oxigênio, se ele oferta uma oxigenação maior no tratamento de lesões, nós vamos ter uma melhor cicatrização. Como é que a lesão, o que é que a lesão precisa para cicatrizar? Oxigênio. As úlceras, por exemplo, aquela lesão ela fica com uma dificuldade na circulação. Se ela tem uma diminuição na circulação, não chega sangue oxigenado, não chega sangue arterial de qualidade naquela lesão. A partir do momento que não chega sangue com qualidade naquela lesão, essa lesão ela acaba se estendendo, ela acaba aumentando. Ó, professor Jair Adielson aqui conosco, que prazer, professor Jair, ter você comigo nessa tarde. Estamos falando sobre a ozonioterapia no tratamento de feridas. Que bom ter você aqui, monstro. Como nós estávamos falando, esse oxigênio,
reativo, esse ozônio, né? Ele vai agir e aí vai depender da pessoa que está executando esse tratamento. Vai depender da pessoa, eu, enquanto profissional, o que é que eu quero do ozônio nesse momento? Eu preciso, primeira coisa que eu faço, Érica, ozônio resolve tudo? Não. E aí, ó, o Dr. Paulo coloca aqui. A pessoa que está sendo tratada deve ter a consciência de que mudar hábitos alimentares acelera o processo de cicatrização. Entender os processos emocionais também. Monstro maravilhoso, assunto top. Mega importante para quem ama saber cicatrizar uma lesão. Muito obrigado, professor Jairo. Um prazer receber esse elogio seu, tá? Precisamos nos encontrar, né? Precisamos de outros cursos presenciais. Muita saudade dos nossos cursos presenciais. Ozônio é vida para quem quer ter vida renovada. É exatamente isso, doutor Paulo. O ozônio é vida, mas para quem quer, né? E esse tratamento e essa mudança de hábitos influencia diretamente no tratamento da lesão. Como? Se o paciente ele muda hábitos, se o paciente ele começa a ter, a desinflamar o seu corpo com essa mudança de hábitos, com a atividade física quando possível, com alimentação orientada, e aí eu reforço, orientação alimentar é obrigação de qualquer profissional da área da saúde. Tá? Se você não orienta a alimentação do seu paciente, você está sendo negligente ao seu tratamento. E qual é a orientação para tratamento de lesões? Retirar alimentos inflamatórios. Quando eu retiro alimentos inflamatórios, o meu paciente ele vai desinflamar e aí o ozônio ele vai ter um acesso melhor e aí o ozônio vai ter uma função melhor naquela lesão, naquela cicatrização, né? Mas para isso, o paciente ele precisa estar conscientizado. Exatamente, doutora Marcela, ozônio é vida. E é isso mesmo, ozônio é vida. Ele é vida e ele traz vida, quando usado da forma correta. Ah, Érica, então o ozônio é incrível para lesões. Sim, o ozônio é incrível para lesões, mas você, enquanto profissional, precisa saber utilizá-lo. Eu já tive já tive colega aqui no Nordeste, que começou a utilizar o ozônio fazendo bag. Bag é uma das formas de aplicação da ozonioterapia, quando a gente coloca o membro dentro de um saco, né, e coloca o gás lá dentro. Como eu falei, a concentração é extremamente importante. E eu posso tanto matar bactéria, matar vírus, matar fungos, como estimular a cicatrização. Quando eu coloco altas doses de ozônio, eu estou levando ele a um processo, eu estou pedindo a esse ozônio que ele faça a morte de bactérias, né? Ele induz a morte bacteriana, e aí ele vai ter essa ação bactericida, virustática, tá? Fungicida, importantíssimo. Tratar lesões com fungos é uma caixinha de surpresas. E se você não conseguir matar aquele fungo, você não consegue ter um resultado naquela lesão. Você pode estar usando a melhor cobertura, mas você não consegue ter um resultado de cicatrização para aquela lesão, tá? E aí, o que é que a gente faz? Ozonioterapia em altas concentrações, tá? Show! Matei aquele fungo, consegui remover aquele patógeno que tinha naquela lesão. Mas eu vou continuar usando a mesma concentração no meu paciente? O que é que vocês acham? Tem muita gente aqui que usa ozônio. Melânia, querida. Melânia é uma querida MDF. Quando nós começamos, digamos que eu estou tratando uma úlcera venosa infectada e eu começo com uma concentração, com um bag, né, o membro dentro do saquinho lá, a 60 microgramas. Ela estava altamente infectada, com secreção purulenta, e eu começo a fazer o bag com 60 microgramas. Faço uma vez, faço duas vezes, eu continuo com... Que bom, professor Jairo. Eu tenho excelentes professores, inclusive você já foi meu professor, né? Então vamos lá. Olha, eu tô sendo elogiada pelo professor Jairo, então tá, o negócio tá bom. Eu quero que vocês me digam, se eu tenho uma lesão e eu coloquei lá um bag, 60 microgramas, eu vou continuar utilizando 60 microgramas nessa lesão? O que é que vocês podem me falar?
Ele é virucida, ele é bactericida, ele é fungicida. Então, show, eu tô precisando matar aquele biofilme que tá ali naquela lesão, né? Uma lesão de 30 anos que chega altamente infectada. Comece com um bag com 60 microgramas. Eu vou dar continuidade a esse bag com quantas microgramas? Eu vou terminar esse tratamento com 60 microgramas. Vocês acham que eu vou iniciar e terminar da mesma forma ou não? O que é que vocês podem me dizer? Professor Jairo, me ajude aqui. Olha, Luana colocando. Não, exatamente, Luana. E eu já tive caso de um colega que ele iniciou o tratamento, vou diminuindo, exatamente, Poliana. Eu vou diminuindo e é muito importante, porque se eu começo o tratamento com altas concentrações de ozônio, e aí ele vai fazendo a ação que eu quero com 60 microgramas, né? Eu começo a diminuir essa concentração. Para quê? Em tecido de granulação, concentração menor. Exatamente, Poliana. Se eu coloco o ozônio a 60 microgramas em um tecido de granulação, o que é que vai acontecer? Eu vou retardar a cicatrização. Eu posso levar esse tecido à necrose e eu posso amputar. Eu posso levar a amputação desse membro. Melânia colocando, não, amiga, depois que você conseguir matar as bactérias e fungos, você vai regenerar com uma dose menor. Exatamente. Porque da forma como o ozônio, ele é fungicida, lá em altas doses, ele consegue estimular a cicatrização em doses bem menores. Então, se eu começo com 60 microgramas e eu já controlei terreno biológico e eu já matei bactérias, eu começo a reduzir essa concentração. Eu começo a estimular o meu tecido de cicatrização, não é isso? Eu vou começar a ofertar o ozônio em uma concentração menor, porque agora eu quero que ele faça uma outra coisa. Então, é muito importante a gente entender o mecanismo de funcionamento da ozonioterapia. É muito importante eu entender que, ó, o Breno colocando, é exatamente isso, Breno. Uma dose maior pode prejudicar a lesão. E como eu mesmo falei, pode chegar a uma amputação. Exatamente. Nós estamos aqui para evitar amputações. O nosso trabalho é exatamente esse, é devolver qualidade de vida. O nosso trabalho é dar condições, é melhorar e não o contrário. E quando você faz sem embasamento, sem conhecimento, no eu acho que vai dar certo, muitas vezes, infelizmente, nós temos profissionais assim, você acaba piorando aquela lesão e você acaba levando ao descrédito uma terapia tão incrível quanto o ozônio, tá? Ozônio é fantástico, mas ele precisa ser utilizado da forma correta. Então, hoje, o que é que eu quero que vocês fiquem, o que é que eu quero que fique gravado nesse momento? Que vocês entendam que o ozônio, ele é, mas precisa ser utilizado da forma correta. Ele precisa ser utilizado com embasamento. E eu preciso entender que a dose que eu vou usar em José não é a dose que eu vou usar em Pedro. Porque a lesão de Pedro, os dois podem ter pés diabéticos. Sim. Eu vou tratar da mesma forma? Não. Vejam só. Eu pego Pedro e eu pego João. João é diabético, Pedro também. Os dois chegam para mim com uma lesão no pé. Mas Pedro, ele é aquele paciente que mesmo ele é diabético, usa suas medicações de forma regular, tá? Faz o seu controle glicêmico diário, tem acompanhamento nutricional, cuida da sua alimentação, ele sabe as suas limitações, ele entende e respeita essas suas restrições, tá? Índices glicêmicos controlados. Ótimo. Já o seu colega, que chega junto no mesmo dia, também é diabético. E aí ele só toma medicação quando ele vê que a glicemia está um pouquinho alta. Ele sente uma tontura, ele vai lá, faz o teste, tá alta, ele toma uma medicação. Ele sabe que ele tem algumas restrições alimentares, porém, ele costuma a comer de vez em quando, porque de vez em quando não faz tão mal assim.
Ele não gosta de tomar água, então ele só toma água quando ele tem sede. Atividade física também ele não tem disposição para ela. Vocês acham que eu vou cicatrizar a lesão dessas duas pessoas da mesma forma? Que o ozônio vai atuar da mesma forma nessas duas pessoas? De vez em quando, né, doutora Marcela? A gente recebe muito paciente do de vez em quando. Então, nós vamos utilizar a mesma concentração da ozonioterapia nesses dois pacientes. O ozônio vai atuar da mesma forma nesses dois pacientes. O que é que vocês podem me dizer? Jéssica colocando não. Exatamente. São dois pacientes diabéticos, são dois pacientes com lesão no pé, dois pés diabéticos que devem ser tratados de forma totalmente distintas, porque são pessoas distintas. E essa individualidade é extremamente necessário que ela seja respeitada no nosso paciente. Quando o meu paciente ele é respeitado e quando eu, enquanto profissional, entendo essa individualidade, entendo a forma como o ozônio trabalha, eu vou ter sucesso no meu tratamento. Caso eu não tenha essa individualidade, e aí a gente vai trabalhar com os protocolos, né? Eu recebo muita mensagem. Érica, qual é o protocolo que você usa para tratar a lesão Y? Para tratar isso? E aí eu olho, eu falo, tá, é o pé diabético de quem? Né? Não existe protocolo. Eu não trabalho com protocolos. Os protocolos, eles até servem para nos dar um norte, mas o paciente, ele é individualizado e ele precisa de uma conduta individualizada. Eu trato planos terapêuticos e esse plano terapêutico, ele vai ser adequado ao que aquela lesão vai me dizendo. Não existe você iniciar um protocolo para um paciente, para quem gosta do protocolo. Não existe você iniciar um protocolo. Ó, Melanie aqui, eu também recebo mensagem demais e não usa protocolos, exatamente. As pessoas, elas nos perguntam, qual o protocolo que você usa para tratar isso? Qual o protocolo para isso? Não existe protocolo. A gente tem alguns nortes, protocolos não. Porque as pessoas, elas são diferentes, elas são distintas, né? E se a pessoa, ela é distinta, ela não pode ser tratada igual. Minha mão, ó, e olha que ela é grande, viu? 5 dedos da mesma mão e totalmente diferentes. Eu sempre coloco isso para os meus pacientes. Às vezes eu tô aqui no meio da consulta e faço, me dê aqui sua mão. Esse dedo é da sua mão, esse. Os 5 dedos estão na mesma mão, é da sua mão e são diferentes. Então, não existe receita de bolo, exatamente. Não existe receita de bolo. E o paciente, ele não pode ser tratado dessa forma. Mas aí, Érica, se não existe receita de bolo, se não tem protocolo, como é que eu trabalho com ozônio? Entendendo a forma como ele atua, entendendo a forma como ele age no organismo, tá? Quando eu entendo que o ozônio, ele é incrível, e que ele pode ser bactericida, bacteriostático, fungicida, virucida e que também pode ser cicatrizante, que ele pode estimular a angiogênese, que ele pode degradar a gordura. O ozônio para a gordura é incrível na concentração adequada. Ele pode servir para fazer a escleroterapia, fechar pequenos vasos? Sim, ele pode servir, sim, com primazia. Na concentração adequada sempre, tá? E no paciente desinflamado também. E aí, às vezes, eu recebo paciente aqui e faz, eu vim para você fazer ozônio porque eu tenho umas varizes e eu quero tratar essas varizes. Ótimo, eu vou fazer a avaliação desse paciente, eu vou desinflamar esse paciente, aí com 30 dias desinflamado ele volta e aí sim eu vou aplicar ozônio nos microvasos. Antes disso, não. Né? Mas aí a pessoa faz, mas eu quero fazer hoje. Hoje eu não faço. Na minha cidade eu tenho outros profissionais que trabalham com ozonioterapia. Eu deixo a pessoa muito à vontade e à disposição de procurar outro profissional. Porque eu preciso ter qualidade e não quantidade. Né? Quando você vai fazer o que o paciente quer, na hora que ele quer, você perde a sua qualidade. E aí você deixa de entregar valor para receber dinheiro. Não vale a pena. Prefiram sempre entregar valor,
tá? Prefiram sempre entregar o seu melhor. E muitas vezes o seu melhor não está dentro do que o paciente quer, né? Eu digo sempre assim, eu digo, olha, já pensou se tudo que a gente quisesse Deus fizesse, né? Ah, eu quero uma casa. Chegava em casa, tinha lá uma casa. Olha, seu novo endereço, sua casa tá aqui. Ah, meu Deus, me deu um carro novo. Saía do trabalho e meu carro novo estava na porta. Nós não íamos lutar. Nós não íamos acordar todos os dias motivados. Nós não íamos juntar dinheiro para comprar o meu carro, para comprar a minha casa, para construir os meus sonhos. E a vida não é assim. Quando nós lutamos, quando nós acordamos todos os dias, quando nós nos dedicamos àquilo que nós fazemos, nós temos um resultado muito melhor e nós damos muito mais valor àquele resultado. Porque eu vou conseguir comprar uma casa do jeitinho que eu queria, eu vou conseguir comprar o carro que eu almejo, porque eu me esforcei para isso. Do mesmo jeito é no tratamento. Quando você entrega valor e você coloca o paciente como responsável pelo seu tratamento, que é uma coisa que também é extremamente importante. O paciente é o responsável pelo seu tratamento, não é você enquanto profissional. Você é só um instrumento que precisa ser utilizado da forma correta, tá? Não pode usar de todo jeito. Mas esse instrumento que é utilizado de forma correta é só um instrumento. Quem faz a história... E outra coisa, ozônio não cura ninguém. Você que está me ouvindo não cura ninguém, tá? As pessoas, elas se curam sozinhas. Nós damos condições para que aquele corpo se cure. Nós damos condições para que o corpo estimule a cicatrização e que você consiga fechar aquela lesão. Mas quem se cura é o seu paciente, não é você. Quando você estiver de frente a um profissional e ele lhe disser, eu curo feridas, ele está mentindo. Ninguém cura ninguém. Nós damos condições ao corpo, nós damos condições àquela pessoa que nos procura para que ele se cure, tá? É muito importante a gente entender isso. E é muito importante a gente ter essa humildade de se colocar. Exatamente, doutora Marcela. A decisão de cura, ela vem de dentro. E nós temos pacientes que eles não vão querer se curar. Nós temos pacientes que vão nos procurar porque a família quer, mas ele não quer se curar, tá? Então, eu desejo, né, nossos 30 minutos, já passamos dos 30 minutos, por sinal. Eu desejo que vocês entendam isso. De tudo isso que nós falamos, ozônio é incrível, mas precisa ser usado com ciência, precisa ser usado com qualidade e da forma correta, tá? Da mesma forma que ele pode ajudar, ele também pode prejudicar um paciente. Então, use da forma correta. Primeira coisa que eu quero que vocês saibam é isso. Segunda coisa que eu quero que vocês entendam, ninguém cura ninguém. Nós damos condições ao corpo para que ele se cure. Nós ofertamos a condição necessária para que aquele paciente evolua para um processo de cura, desde que ele queira também ser curado, tá? Então, um beijo grande no coração de vocês. Muito obrigado por me permitirem entrar na sua casa, por me permitirem almoçar com vocês, tá? Já vou deixando aqui para vocês, no dia 27 de novembro, nós vamos ter um simpósio multidisciplinar sobre o tratamento de lesões. E eu estou esperando vocês, profissionais de saúde. É um simpósio totalmente gratuito, com o apoio do Corém Sergipe. Nós vamos ter profissionais incríveis participando, gente. Lindo, sabe? Estamos montando um grupo lindo para estar com vocês. Vai ser um sábado. Nós vamos estar o dia inteiro juntos falando do simpósio. Doutora Jéssica, você clica no link. Como é que faz para se inscrever no simpósio? Clica no link na minha bio, vai dar para um grupo do Telegram. A entrada no simpósio
vai ser disponibilizada lá no Telegram, tá, doutora Jéssica? Então, como é que eu faço para me inscrever? Clica no link da minha bio e vai lá pro Telegram. Esse grupo do Telegram vai ser as pessoas que vai ser disponibilizado o link para participar do simpósio. E aí, se você está inscrito e participar do simpósio, vai ter uma lista de acesso e nessa lista de acesso nós vamos poder estar entregando os certificados, tá? Mas não deixem de se inscrever. Não deixem de se inscrever porque vai ser incrível. Certificado gratuito e um dia de muita entrega e de muita partilha. Vamos ter referências nacionais no simpósio e eu estou esperando por vocês para estarem junto comigo, tá certo? Um beijo grande no coração de vocês, fiquem com Deus. Até segunda-feira, às 12h12, eu estou esperando vocês aqui para partilharmos mais um pouco, tá? Um abraço grande e muito, muito, muito obrigado por me permitir entrar na sua casa. Tchau, tchau!